dentro de um processo de avaliação, é interessante que nós realizemos o que a gente chama de avaliação cinético-funcional. Então, essa é uma forma de avaliação um pouco mais recente, um pouco mais atualizada do que as avaliações que nós utilizávamos anteriormente para tratamento de lesões. Eu sugiro até vocês assistirem uma aula minha que tem no meu canal do YouTube, que é só sobre esse modelo de avaliação de diagnóstico, chamado diagnóstico cinético-funcional. Talvez fique até um pouco mais clara essa aula para vocês, mas não necessariamente vocês precisam assistir aquela aula para entender a ideia aqui da avaliação do ombro, tá bom? O modelo de diagnóstico cinético funcional que eu mais acho interessante, que eu mais utilizo no meu dia a dia da clínica, é esse descrito em 2017 pela Paula Ludwig, nesse artigo aí da International Journal of Sports Physical Therapy, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, como que a gente pode avaliar esses pacientes quando o nosso intuito é tratamento do ombro, tá? A primeira coisa é que, por que o diagnóstico anatômico, né, a gente se preocupar só com a lesão anatômica desses pacientes, começou a cair por terra. E a gente começou a se preocupar muito mais com a capacidade funcional desse indivíduo. Porque, como eu já citei para vocês em várias lesões, a gente falou sobre isso em outras lesões já, e existem vários relatos sobre isso na literatura de outras lesões, não só com o ombro, vários trabalhos começaram a sair e demonstraram que existem anormalidades anatômicas, lesões, tá? Nos tendões, na bursa, no labrum, em várias estruturas do ombro, em indivíduos assintomáticos. Ou seja, vários trabalhos demonstram que pacientes que não têm dor no ombro, quando você faz um exame de imagem, ele apresenta alterações, certo? No caso desse trabalho que eu estou mostrando para vocês aí, eles encontraram anormalidades com ultrassom em 96% dos pacientes, sendo que todos eles eram assintomáticos. Ou seja, quase todos tinham alguma anormalidade no ombro e todos não tinham dor no ombro, né? Eles encontraram inflamação na bursa, osteoartrose acromioclavicular, que eu falei para vocês que era bem comum, tendinopatia do músculo supraespinal, lesão do labro. Então, o diagnóstico que a gente tinha antes, que era muito pautado em cima de exames de imagem e testes especiais, ele começou a cair por terra. Automaticamente, a nossa abordagem em cima desses diagnósticos precisava mudar. Porque os exames de imagem nos trazem informações de falso positivo. Então, por que eu vou ter certeza que a dor do ombro daquele cara vem da tendinopatia que ele tem no supra, sendo que pessoas que têm tendinopatia do supra não apresentam dor em alguns trabalhos, né? E a mesma coisa aconteceu com os testes clínicos que nós utilizávamos. Todos aqueles testes que vocês aprendem em BMTA lá, vários deles são criticados perante a literatura. Então, os testes clínicos, os testes que nós utilizamos para fazer diagnóstico de lesão, eles não trazem informações para nós do que seria uma realidade com relação aos sintomas do paciente e àquela lesão. Então, os testes especiais, eles muitas vezes nos dão falso positivo, ou seja, ele é positivo em um paciente que não tem lesão, e ele também pode dar um falso negativo, ou seja, ser negativo em um paciente que apresenta lesão. Então, também já existem vários relatos na literatura que demonstram que, além dos exames de imagem não serem confiáveis, testes especiais também não são confiáveis quando o nosso objetivo é avaliar a fonte real do sintoma, de onde exatamente a dor do meu paciente vem quando a gente fala de dor no ombro. Então, o padrão ouro que a gente tinha antes de diagnóstico, que eram os exames de imagem e os testes especiais, eles caíram por terra perante a literatura científica mais atual. E aí a gente tem que começar a pensar, então, em outros fatores que podem estar associados à dor do nosso paciente. Tanto é que várias cirurgias que eram recomendadas anteriormente, elas deixaram de ser recomendadas porque existem trabalhos mostrando que os sintomas do paciente não são 100% relacionados à lesão tecidual que ele apresenta. E de que existem relatos na literatura até mesmo de cirurgias placebo, ou seja,
quando você faz uma artroscopia no ombro e faz toda a limpeza que teria que ser feita ali, no caso de uma síndrome do impacto, e compara com pacientes que fizeram artroscopia, mas só colocaram o artroscópio e tiraram, não mexeram nada no ombro, a longo prazo, os resultados dos dois são os mesmos. Então, esse diagnóstico pautado só na anatomia, ele começou a cair por terra. E com isso, algumas informações que a gente vira e mexe e utiliza no nosso dia a dia começam a não ser verdade, tá? Por exemplo, seu acrômio está raspando no seu tendão e por isso ele está causando sua dor, né? No impacto lá do ombro. Seu tendão está muito fraco e machucado, por isso que dói o seu ombro. Se nós não operarmos essa pequena lesão, ela vai ficar maior e nós não seremos capazes de operá-la mais. Então, essas afirmações não são verdades perante a literatura. Vocês vão ver que eu vou mostrar um trabalho para vocês de que pacientes que não operaram o ombro, comparados com pessoas que operaram o ombro, né, pacientes que não operaram e fizeram o tratamento conservador de forma efetiva, depois de 5 anos, eles ainda apresentavam níveis funcionais interessantes, certo? Informações como sua postura mudou a conformidade do seu ombro e está causando impacto. Não existe relação de dor no ombro com a postura do indivíduo. Então, aquele cara que tem a coluna assim, ó, tem o ombro mais para frente, a cabeça mais para frente, não é um indivíduo que está mais suscetível a ter dor no ombro, a ter impacto no ombro e ter dor nessa articulação. Seus sintomas estão vindo da ruptura do manguito. Seus músculos estão rompidos, por isso que dói. Nada disso é uma realidade perante a literatura hoje. Coisas que a gente já acreditou há muito tempo, eu até aprendi sobre isso na faculdade, mas que, de novo, eu trago para vocês que está ocorrendo uma mudança no tratamento dessas lesões baseado nesses conceitos que a gente está discutindo aqui. Então, a dor, ela não vem 100% do tecido que está lesado, tudo bem? Então, a dor, ela é totalmente modulada no seu cérebro. Então, ela pode ter relação com milhões de variáveis que estão acontecendo no seu dia a dia, tá? E o seu cérebro vai decidir se alguma coisa dói ou não. Exatamente que o fato de ter uma lesão não significa que você vai interpretar aquela lesão como algo que dói, tá? Porque quem decide se algo dói ou não é o seu cérebro, tá? Eu falo um pouco sobre isso numa outra aula que está lá no canal do YouTube também, que eu baixei ontem, inclusive, que é sobre neurofisiologia da dor. Vocês podem olhar lá também e entender um pouquinho de como que essa modulação da dor acontece no nosso cérebro e ela não está 100% ligado à lesão tecidual. Ela pode estar ligada a fatores psicológicos, emoções, estresse, ansiedade, depressão, pode estar ligado a fatores sociais, a cultura do indivíduo, o meio onde ele vive, tá? Tudo isso vai influenciar diretamente em como o cérebro dele vai interpretar um estímulo como doloroso ou não. E aí, falando mais da avaliação especificamente, então, já que a gente não pode confiar muito em testes especiais e exames de imagem, a gente vai jogar isso fora? Não. São pilares importantes dentro da sua avaliação, até para você identificar lesões graves, como possíveis red flags, bandeiras vermelhas, por exemplo, mas você não pode levar tudo que você encontra ali como uma verdade absoluta, porque esses meios de diagnósticos, eles são falhos quando a gente fala de lesões no ombro, principalmente lesões degenerativas, tá? Então é mais interessante você dar um peso maior para a palpação. Os testes especiais que a gente vai utilizar, vocês vão ver que são pouquíssimos e são testes que não têm como objetivo identificar a região específica de onde vem a dor. São testes que têm como objetivo identificar a capacidade funcional daquele indivíduo, se ele tem força, se ele tem os músculos preservados, até para a gente conseguir caracterizar ou definir prognóstico, como esses indivíduos vão evoluir ao longo da vida, tá? Testes funcionais são importantes, já que o nosso objetivo é realizar a restauração da função desse indivíduo, a gente precisa avaliar a funcionalidade dele, através de testes funcionais e questionários de função do dia a dia, tá? E muitas vezes a gente até pode orientar adaptações para esse paciente no dia a dia dele, mas isso não significa que essas adaptações vão ser eternas. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar uma senhorinha que tem dor no ombro e ela tem dor para colocar roupa no varal e pedir para que ela evite de colocar roupa no varal muito durante o dia e faça isso poucas vezes.
Mas à medida que eu for tratando ela ganhando mais força, ela for ganhando maior capacidade de realizar aquela atividade durante o dia a dia dela, for dessensibilizando ela, trabalhando a capacidade de realizar esse movimento, você vai devolvendo isso para ela, vai orientando e educando, vai monitorando se ela está realmente evoluindo nessas atividades. Isso é importante. Então, quando a gente fala de avaliação funcional, você precisa utilizar questionários funcionais. Existem alguns questionários, tá? Eu não vou colocar todos aqui, mas quando a gente fala de lesões degenerativas, talvez o DASH, ou uma versão um pouco mais simplificada dele, que é o que a gente chama de Quick DASH, seja um questionário interessante. Existe um outro questionário que se chama SPAD, né? Inclusive, vocês até utilizaram já esses questionários aí naquela dinâmica que a gente fez na faculdade, para vocês aprenderem um pouquinho como é que preenche, tal, fazem as pontuações. O Quick Dash, ele tem uma pontuação de 0 a 100, sendo que 0, o paciente não tem incapacidade, e 100, ele tem uma incapacidade severa, então quanto maior a pontuação, pior ele está. E para você dizer que o seu tratamento melhorou alguma coisa para esse paciente, que a gente chama de mudança mínima detectável, que a gente até falou sobre isso em lombar, você precisa ter pelo menos uma melhora de 10 pontos. Então, se o paciente que estava 100, ele tem que chegar pelo menos no 90 no final do tratamento para você dizer que o que você realizou com ele fez alguma diferença na vida dele, tá? O que faz com que o indivíduo que tenha dor no ombro tenha um prognóstico ruim, né? Tenha um prognóstico mais prolongado, um cara que tem menos chance de melhorar dessa dor mais rápido. Um indivíduo que tem a dor há mais de 3 meses já é considerado uma dor crônica, então ele vai precisar de um tratamento mais longo, tá? Em torno aí de umas 6 semanas, às vezes, chegando até 12 semanas, 3 meses. Indivíduo que tem associado à dor no ombro algum comprometimento na cervical, por exemplo, dor na cervical, também é um cara que tem um prognóstico pior. Alto nível de disfunção, então, por exemplo, os questionários funcionais lá, ele tem uma performance horrível, muito ruim, ele tem um prognóstico pior. E se ele tiver associação com as yellow flags, ou bandeiras amarelas, componentes psicológicos associados à dor que ele apresenta, também tem um prognóstico pior. Então, dentro da avaliação, eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Nunca você pode deixar de avaliar a possibilidade de uma bandeira vermelha no seu paciente, até porque a tendência é que o fisioterapeuta se torne cada vez mais um profissional de primeiro contato, e para que você faça isso com segurança, você precisa ter a habilidade de identificar lesões graves, certo? Então, um tumor, uma infecção, a possibilidade de uma fratura, de uma luxação, tá? É importante que você saiba como suspeitar dessas lesões e saiba identificar essas lesões. As bandeiras amarelas são importantes identificar até para traçar um prognóstico ou uma chance que esse seu paciente tem de melhorar. Então, variáveis relacionadas ao trabalho, ao desemprego, a ansiedade, a estresse do dia a dia e etc. Tá? E aí, depois que você colheu toda essa história, anamnese, já excluiu a possibilidade de bandeiras vermelhas, a gente começa a entrar na avaliação por si só. Então, a palpação é importante que vocês palpem todos os quadrantes, posterior, lateral e anterior. Depois a gente faz uma aula prática só sobre isso. Tá? Quais são os testes que nós vamos utilizar? Inicialmente, como diagnóstico diferencial. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma avaliação do ombro, uma das primeiras coisas que você tem que excluir, além das red flags, né, que são importantes, é se não existe nenhuma lesão na cervical e que essa dor possa estar sendo irradiada para o ombro. Se esse paciente não tem o que a gente chama de uma cervicobraquialgia, tá? Se ele tiver algum comprometimento cervical, você vai ter que abordar essa articulação, né? Mesmo se o seu objetivo é diminuir sintomas no ombro, tá? Então, é importante você diferenciar se ele tem sintomas exclusivamente no ombro ou se ele tem sintomas associados à cervical. A primeira coisa, de novo, são os dermátomos. Então, entender ali que as vértebras cervicais mais superiores, né? Você vai ter radiações de dor mais próxima ali da nuca, da região superior da cabeça. E as vértebras mais inferiores, você vai passando de dores na região mais anterior do pescoço, mais lateral ali da cervical,
e do ombro e evoluindo ali para as vértebras mais baixas em dores mais posteriores lá no ombro, tá? Então é importante entender de dermátomos, principalmente quando a gente fala de lesões ali de tecido mole na vértebra, hérnia de disco, protrusão discal, compressão da medula. Existe um cluster, né? O que é um cluster? É uma série de testes para você identificar se existe um diagnóstico, a influência de determinada região numa patologia. No caso aqui, é um cluster para radiculopatia cervical, ou seja, para você avaliar se existe essa dor irradiada da cervical influenciando na dor do ombro do seu paciente, tá? Como que é esse cluster? Amplitude de movimento de rotação menor do que 60 graus do lado que dói, então você pede para ele rodar, e se ele tiver uma amplitude menor do que 60 graus de rotação para o lado que está doendo, é um teste positivo, você anota ali um pontinho positivo. O teste de Sperling, que você faz aquele teste de compressão, sabe? Só que com a cabeça inclinada, faz para um lado e faz para o outro. Se ela sentir piora da dor do lado que incomoda, o teste é positivo, você anota como um positivo. Teste de distração. Você faz a distração da cabeça, certo? E a dor do seu paciente tem que aliviar para você dizer que é positivo para uma radiculopatia. Como essa foto aí de baixo, a primeira foto de baixo da esquerda. E além desse teste de distração, os testes neurodinâmicos. Então, testes do nervo ulnar, nervo mediano e nervo radial, para você avaliar a possibilidade de uma compressão ali do plexo braquial, a influência de sintomas periféricos. Bom, então o nervo ulnar a gente testa com os dedos para a cabeça, né, nessa posição e estendendo, o nervo mediano na posição de garçom e o nervo radial com a adução do braço associada à rotação interna e flexão do punho, tá? Mas a gente vai fazer isso na prática depois. A gente discute esses testes na prática depois. Então, a partir do momento que você tem você tem mais do que 3 destes testes positivos, você fecha o diagnóstico de radiculopatia cervical. Ou seja, existe uma lesão na cervical influenciando na dor do seu paciente. Então, além desse cluster cervical, existem alguns testes, sim, especiais que a gente utiliza para avaliar o ombro desses pacientes, tá? Qual que é o objetivo desses testes? Não é identificar a fonte real da dor desses pacientes. Esses testes não são bons para isso, tudo bem? Para que a gente saiba quando um teste é bom ou não para isso, a gente precisa avaliar o que a gente chama de sensibilidade e especificidade do teste. Sensibilidade é a capacidade que um teste tem de dizer que existe algo de errado naquela região, basicamente, tá? Para ficar mais didático aqui para vocês. Especificidade é a capacidade que um teste tem de excluir outras lesões e fazer com que você suspeite de uma lesão especificamente. O que acontece com a maioria dos testes de ombro? E, na verdade, testes ortopédicos em geral. Eles são muito bons para identificar se existe algo de errado, então eles têm uma sensibilidade normalmente alta, mas eles são muito ruins para excluir lesões e apontar exatamente a região que está causando a dor, quando a gente tem como objetivo avaliar a dor, tá? Então, um dos testes mais clássicos para a síndrome do impacto é o teste de impacto de Neer. Você pega de forma passiva e faz a flexão do ombro do seu paciente. Se ele referir dor no ombro, o teste é positivo. Então, ele é um teste muito sensível para te dizer que existe algo de errado no ombro. Não é normal alguém levantar o seu ombro e doer. Então, se isso acontecer, realmente existe alguma coisa ali. Mas ele não é específico para te dizer exatamente o que é, ou para excluir outras lesões que não sejam, por exemplo, a síndrome do impacto, tá? Então, é um teste importante você utilizar, mas você precisa entender das limitações dele, tá? E vocês vão perceber que, a partir de agora, eu vou falar para vocês de testes que têm como objetivo avaliar função muscular, para tentar correlacionar isso com a capacidade funcional do seu paciente. Então, não percam muito tempo com os testes que são provocativos de dor. Eles não vão trazer grandes informações para você, tá? A não ser dizer que existe algo de errado lá, e se o paciente chega até você dizendo que está com dor, você já sabe isso. Você não precisa ver isso de novo.
Mas os testes ortopédicos que têm a capacidade de avaliar se você tem uma lesão tecidual, uma lesão muscular naquela região, são testes muito mais interessantes de você utilizar no dia a dia, tá? Quais testes são esses? Sinal de leg, você faz rotação externa do paciente, solta o braço dele. Se o braço dele cair, se o braço dele voltar para o meio, pode indicar uma ruptura ou uma insuficiência dos rotadores externos do ombro, dos músculos do manguito. O que isso significa? Um paciente com um teste desse positivo, ele tem um prognóstico pior, ele tem menos chance de melhorar com o tratamento conservador, porque ele tem um dos grupos musculares importantes para a estabilização do ombro e também para as atividades funcionais do dia a dia, não existente, não trabalha mais naquele ombro, pode estar rompido, tá? Eu consigo afirmar que tem ruptura muscular? Não consigo afirmar que tem ruptura muscular, tudo bem? Agora, se o teste é negativo, eu consigo afirmar que existe integralidade desses músculos, eles estão íntegros. Se eu quiser confirmar que existe ruptura ou não, aí precisa de um exame de imagem, tá? Esse seria o padrão ouro. Então pode observar que a especificidade desse teste é bem alta, porque o objetivo dele não é avaliar a dor, é avaliar se algo está rompido ou não, se os músculos estão insuficientes ou não, tá? Um outro teste que tem esse objetivo é esse teste aí chamado de lift-off, ou teste de Gerber, tá? O paciente põe a mão atrás no dorso e ele tem que tirar o dorso da mão das costas. Para isso ele precisa fazer rotação interna do ombro. Se ele conseguir tirar a mão das costas realizando rotação interna do ombro, o teste é negativo. Se ele não conseguir tirar as costas, pode indicar uma insuficiência ou até mesmo uma ruptura do subescapular e, de novo, um pior prognóstico, tá? Esse outro teste é um teste chamado de teste de lata vazia. Você deixa o paciente com o dedão para baixo. Toda vez que a gente está trabalhando com o dedão para baixo é lata vazia e toda vez que estiver trabalhando com o dedão para cima é lata cheia, tá? Então pensa numa latinha de Coca-Cola. Se ela estiver cheia, você não vai segurar ela assim, certo? Ela está vazia. E lata cheia, então eu preciso manter ela para cima, o dedão para cima. Beleza? Lata cheia, lata vazia. Então esse teste a gente faz em lata vazia, tudo bem? Com 90 graus de abdução, certo? E no plano da escápula, ou seja, 90 graus, na verdade, de elevação. E o examinador empurra o seu braço para baixo. Se o seu paciente não conseguir resistir a essa força, pode indicar uma ruptura do supraespinal, tudo bem? Se o seu paciente sentir dor durante o teste, indica que existe algo de errado no braço dele, mas não necessariamente algo de errado no supraespinal. Não quer dizer que é uma tendinite, uma ruptura do supra, tudo bem? Mas se ele não tiver força para suportar a sua força ali empurrando o braço dele para baixo, indica uma insuficiência desses músculos que fazem a elevação do ombro. E como você está em rotação interna, você está testando um pouquinho mais o supraespinal, então pode indicar uma insuficiência aí do supraespinal. Então são testes que têm como objetivo testar a integridade do manguito, e isso pode estar relacionado diretamente com o prognóstico do seu paciente, a chance que ele tem de melhorar, tá? Então, além de testes que avaliam capacidade muscular, nós também temos testes que avaliam instabilidade articular, tá? O primeiro deles é o teste de apreensão. Você faz a abdução de 90 graus mais rotação externa do seu paciente, o máximo que ele puder. Se ele fizer uma cara de medo quando você chegar no final do movimento, indica que ele tem uma instabilidade para esse movimento. Então, é um paciente que tem instabilidade articular, principalmente na articulação glenohumeral, tá? Então, é um paciente que tem mais instabilidade, uma articulação mais instável do que outra. A gente vai falar sobre o tratamento das instabilidades na próxima aula. Um outro teste que também é utilizado para instabilidade é o teste de relocação. Você faz a mesma coisa, a manobra de apreensão. Se o seu paciente fez cara de medo, assustado, você pega a sua mão e coloca na região anterior da cabeça do úmero dele. Estabiliza ela, empurra ela para trás. Se você conseguir fazer mais rotação externa e ele perder a cara de medo, o teste é positivo. Por quê? Indica uma instabilidade, porque quando você gerou estabilidade aqui na região anterior do ombro dele, empurrou a cabeça, estabilizou ela, o seu paciente se sentiu melhor,
tudo bem? Então também indica uma instabilidade. Por que quando eu empurro para trás melhora? Porque quando eu faço abdução, a cabeça do húmero vai para baixo. Quando eu faço rotação externa, a cabeça do húmero ela desliza para frente. Se eu empurro ela para trás, eu evito com que eu tenha essa translação anterior, esse deslizamento anterior excessivo. Então eu gero estabilidade no meu paciente. Se ele sentir alívio com essa manobra, o teste é positivo para uma instabilidade também. Então assim, apesar desses testes não serem testes muito confiáveis, o cluster, né, de novo, é uma forma de você tentar minimizar o máximo possível desses erros durante a aplicação de um teste. Então, existe sim um cluster para identificar se o paciente tem dor no ombro relacionado ao que a gente chama de impacto subacromial ou essa sobrecarga na região anterior do ombro, tá? Esses testes são o teste de Hawkins-Kennedy, tudo bem? Em que você faz adução horizontal com o seu paciente, mais rotação interna. É um teste que tem como objetivo avaliar o impacto do arco coracoacromial. Tudo bem? Vai ser positivo quando o seu paciente referir dor. Tá? De novo, é um teste sensível, mas não é específico. Não dá para saber o que está doendo. Então, se der positivo, marca um positivo lá. O teste de impacto de Neer, que a gente já falou, flexão passiva do ombro. O teste de arco doloroso, você pede para o seu paciente ativamente fazer uma elevação do braço. Se ele referir dor na amplitude de 60 até 120 graus de elevação, o teste é positivo. O teste de lata vazia, certo? Mas agora com o objetivo de avaliar a dor mesmo, se o seu paciente sentir dor na hora que você realizar a resistência ali nele, você põe positivo também. E resistência para a rotação externa do ombro. O seu paciente faz rotação externa, você empurra para a rotação interna e ele tem que segurar. Se ele tiver fraqueza ou referir dor durante esse movimento, você coloca o teste como positivo, tá? Quando que esse combo, esse cluster vai ser positivo? Quando você tiver 3 desses testes positivos, tá? E aí você fecha um diagnóstico do que a gente chama de impacto subacromial. Impacto do ombro. Também existe um combo para você suspeitar de ruptura do manguito. Então, quando que a gente suspeitaria que os músculos do manguito de um paciente estão rompidos, estão lesados? Quais são os critérios? Então, um paciente que tenha mais do que 65 anos, certo? Mais do que 65 anos já é um critério, já é um ponto positivo. Paciente que tem dor durante a noite, dor para dormir, é outro ponto positivo. Paciente que tem fraqueza para a resistência de força em rotação externa, você empurra e ele não tem força. Paciente que tem dor lá na amplitude de 60 a 120 graus de elevação. E o teste de queda do braço. Você coloca ele na posição lá de lata vazia. Se o braço dele cair, se ele não tiver capacidade de manter o braço dele aqui nessa posição, o teste é positivo. Quando que você suspeitaria, então, de uma lesão do manguito nesses pacientes? Quando você tiver pelo menos 3 desses fatores positivos naquele paciente, tá? Se ele é um cara que tem 65 anos ou mais e já sente dor à noite, já são 2 pontos positivos. Já tem uma chance grande dele ter essa degeneração, porque é mais comum que você encontre essas rupturas de forma degenerativa em pessoas mais velhas, né? Do jeito que o cabelo fica branco, a pele enruga, a articulação, os tendões, os músculos não vão ficar bonitinhos o resto da vida. Beleza? Um outro ponto dentro dessa avaliação interessante, uma coisa que a literatura bate há um tempo, é o que a gente chama de discinese escapular. Então você, durante atividades funcionais, por exemplo, de flexão do ombro, ou elevação do ombro, identificar se a escápula do seu paciente fica bem estabilizada no tórax. Então, se você conseguir observar muito as paredes, o ângulo inferior, a borda medial da escápula do seu paciente, durante esse movimento, você define que ele tem o que a gente chama de discinese escapular. É um paciente que vai se beneficiar de um trabalho de fortalecimento da escápula. Não necessariamente para mudar o padrão de movimento que ele tem, mas para dar uma capacidade maior de contenção do movimento e para as atividades do dia a dia dele, tá? Dentro dos testes funcionais,
Existem milhões de testes, tá? Mas um dos que eu mais utilizo no meu dia a dia aí, até pela praticidade, é o Y-teste. Só que o Y-teste, com o mesmo aparato que vocês viram lá para o membro inferior, só que com o objetivo de avaliar o membro superior. Então, o paciente fica de lado ali na plataforma, e eu estou avaliando, no caso, o ombro esquerdo dele. O ombro esquerdo tem que ficar parado, estabilizado, à medida que ele faz o alcance com o ombro direito, e a gente mede esse alcance. Então, apesar do alcance ser realizado com o ombro direito, você está avaliando a estabilidade funcional do ombro esquerdo dele. Numa posição de prancha, você não pode deixar com que ele compense com o quadril, você mede a distância que ele alcança ali. Tudo bem? E, além disso, quando a gente fala de diagnóstico cinético funcional, nada faria sentido se você não tentar entender o gesto daquele indivíduo, o gesto da prática do dia a dia dele. O que seria isso? Para um senhorzinho que lava a roupa e coloca a roupa no varal, é você pedir para que ele simule esse gesto e entender se ele está fazendo alguma compensação do movimento ali, se tem algo que você pode melhorar ou ajudar nele. Para um atleta, por exemplo, de arremesso de dardo, é você pedir para que ele mostre como que ele faria o gesto de arremesso desse dardo, né? Então você ali em câmera lenta, tal, normalmente com vídeo a gente vai tentar fazer essa análise, entender qual é a demanda, quais são as necessidades e como que o indivíduo realiza o gesto daquela atividade e como que você pode trabalhar isso com ele no dia a dia clínico. Certo? E aí, quando a gente fala de esportes, a gente vai falar isso no semestre que vem, né? Quando a gente falar sobre fisioterapia esportiva, ombro do atleta e tal, nem sempre você precisa avaliar ou deveria avaliar somente o membro superior. Talvez você tenha algumas influências aí do que a gente chama de cadeia cinética, do membro inferior, do tronco, influenciando nas lesões desses atletas. Tudo bem? Então, é totalmente diferente a avaliação que você vai fazer, principalmente essa parte final, mais funcional, para um atleta de tênis, que é diferente da avaliação que você vai fazer para o cara que arremessa dardo, que é diferente que você vai fazer para o senhorzinho lá que coloca roupa no varal e lava roupa, ou que trabalha numa fábrica puxando uma alavanca todo dia. Mas, essencialmente, nos dois grupos, você precisa entender da demanda e dos gestos que esse indivíduo realiza no dia a dia dele.